dia, bom dia, bom dia, minha gente! Estamos de volta através das ondas do canal Educação, em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em secretariado. Bom dia! Agora nós estamos na disciplina de Educação Tecnológica e Midiática. Ok, minha gente? Neste dia 22 de agosto do ano de 2022, dia do supervisor pedagógico, dia do coordenador pedagógico, dia de que também eu disse mais, Jackson? Disse. Dia do folclore. Vai ter um negocinho de samba hoje, 5 horas da tarde, né? Vai ter aí uma manifestação do samba, Jackson, numa praça lá no centro, acho que é Pedro II. Vai ter uma manifestação lá em alusão ao dia do folclore e por conta do carnaval também ser uma expressão cultural nossa aqui. Vai ser aqui em Teresina mais tarde. Nós temos também aqui, vamos estar falando na Educação Tecnológica e Midiática sobre certificação digital. Okay? Como é que isso se insere nessa educação tecnológica, midiática, ou nesses contextos que a gente anda falando aqui? Tá bom? Beleza? Tem um braço muito importante da certificação em relação à segurança dos dados. A gente já tratou sobre isso aqui em alguns tópicos. Beleza, minha gente? Tudo bem? Bacana, Beneditinos, Coivaras, Barreiras do Piauí. O Robson Santiago, ele fez uma pergunta ali no finalzinho da aula passada e eu já tinha desconectado para a gente fazer aqui a transição de uma disciplina para outra. Pode botar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor? Deixa eu encostar aqui para olhar o chat. O Robson Santiago está dizendo: meu pai tem um empreendimento no ramo de material de construção, onde entra a profissão do secretariado. Robson, quando a gente vai ver, vai falar, volta aqui para mim, Jackson. A área de secretariado está embaixo de um grande guarda-chuva, que é o guarda-chuva da gestão. Você tem a gestão e embaixo você tem as mais variadas áreas do conhecimento mais específicas. Como eu tenho a parte financeira, você tem o marketing, você tem a produção, você tem e a parte do secretariado. O secretariado não é uma função dentro de uma empresa que toma decisões, mas ela faz o meio de campo internamente dentro da empresa, entre as diferentes áreas. O secretariado é como se fosse a gente chama na TI, Robson, a gente chama na TI de hub, um ponto de referência. Ali é um hub, né, para alguma coisa. Em gestão, a área de secretariado é um hub. Ela é um ponto de referência para... porque, vejam, é preciso organização no fluxo de informações. E aí vamos lá. Bora imaginar que diretamente o marketing passasse informações e dados para a tomada de decisões direta para o gestor. Que o financeiro também. Que a área de produção também. Que a área comercial também. Entendem? Isso iria gerar um fluxo de informações direto, mas desorganizado. Percebam que quando você tem um hub, que é a área de secretariado, absorvendo tudo, organizando e filtrando essas informações por ordem, né, por uma hierarquia, seja lá de prioridade, de prazo ou de qualquer outra coisa, e depois faça esse meio de campo, esse intermédio para o gestor, a coisa ela flui de forma mais organizada, entende? Vamos lá. Bora imaginar, material de construção, você compra, bora imaginar, material de construção de quem produz e você revende para os clientes, entendem? Então, você tem uma área comercial, você tem a gestão. A área de secretariado ela serve para estar fazendo esses filtros, fazendo essa organização. Você precisa planejar, você precisa fazer
a programação do que é que você precisa de matéria-prima, de produto, para comprar dos fornecedores, para poder fazer a aquisição. Entende? Se o empresário for fazer tudo, vai sobrar muito pouco tempo para outras atividades que são igualmente importantes. Então ele toma a decisão de quanto é de programar, o quanto que ele precisa de material de construção para comprar e revender. Tomada a decisão, pode repassar para a área de secretariado, que vai fazer com que esse processo aconteça de aquisição desse material de construção, que depois vai ser estocado e que depois vai ser vendido. Aí a gente já está falando para a área comercial. Mas vejam, o empresário planeja, toma a decisão e encaminha para a área de secretariado. A área de secretariado vai executar. E o empresário se liberou para atuar em outras frentes dentro da própria empresa. Como, por exemplo, da força de vendas, como, por exemplo, do marketing ou da área financeira. Entende? Então, é delegação, né? Principalmente isso. Quando o empresário concentra tudo nas suas mãos, o teto de crescimento dele é baixo. Quando ele começa a delegar, né, ele passa a gerir melhor o tempo e ele passa, inclusive, a ter um teto de crescimento muito maior. Faz sentido isso que eu estou dizendo, minha gente, sim ou não? Óbvio, tem modelos de negócios em que o empresário, o empreendedor, ele concentra muitas coisas nas mãos dele. E aí tá. A área de secretariado, onde vocês estão estudando, ela contribui bastante nesse processo de delegação de atividades e de tarefas. Né? Vocês não são atividade fim, vocês são atividade meio. Vocês não tomam decisões, vocês fazem com que as decisões elas tenham um fluxo, elas sejam tomadas e elas sejam executadas. Né? Vocês é quem monitoram e acompanham tudo que está acontecendo. Né? Vocês são literalmente o para-choque do empresário ou do empreendedor. Sacam? Por isso que a pegada hoje é de você ser um profissional da área de secretário, mas um secretário ou secretária executivo. Entendem? Essa é a pegada. Ficou claro, Robson? Sim ou não? Por favor, me diz aí pelo chat. Jackson, pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor. E a gente está falando na área de material de construção, mas isso é para uma empresa agropecuária, para uma prestação de serviços, para por vezes o profissional advogado, ele pode não ter, ele não vai ter tempo de estar fazendo o atendimento dos clientes. Quem faz isso é o profissional de secretariado, isso é delegar tarefas, entende? Pode ser o secretário que vai fazer isso numa prestação de serviços. Se a gente for para o varejo, quem atende cliente são os funcionários, mas o secretariado vai estar fazendo o meio de campo da empresa com os fornecedores, por exemplo. Entendem? Povo de Landry Salles, bom dia, profa mediadora, a Elia Sá, bom dia, bacana, Robson, beleza, a fartura do Piauí, bom dia, vamos adiante, assinatura digital, certificação digital, é o que nós vamos tratar na nossa aula de hoje. Eu sou o professor Fernando Galvão, vamos juntos até as 12 horas e 20 minutos. Vamos adiante, minha gente. Opa, aqui. Minha gente, na hora de praticar, a gente tratou bota aí a hora de praticar, Jackson, bota a cartelinha aí. Na hora de praticar, a gente vai fazer aqui o resgate de alguns pontos muito interessantes que a gente discutiu na semana passada, na educação tecnológica e midiática. Nós tratamos de liberdade de expressão. Então, vamos voltar aqui a alguns tópicos de ontem para ajudar na retenção do conhecimento, né?
A aprendizagem, minha gente, é tudo que fica depois que o esquecimento faz o seu serviço, ok? Então, a hora de praticar, ela existe para fortalecer o aprendizado, a retenção do conhecimento, de pontos muito importantes que nós discutimos na aula passada. Olha só que interessante. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 19, estabelece que todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões ou de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações, ideias, por qualquer meio de expressão. Expressar na internet, ter opiniões com teor de sobreposição ou subposição cultural, social, política, por conta de raça, cor, classe ou gênero, é um ato, né? Ou seja, o exercício da liberdade de expressão, ela é um ato, né, suscetível apenas, letra A, ao juízo ético e moral por estar dentro do aparato jurídico nacional e internacional, de legítima liberdade de expressão, garantindo por preceitos democráticos contidos na Constituição Federal. Vejam, eu estou falando aqui, ó, a Declaração Universal... Opa, só um minuto. Eu estou falando de Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 19. Logo, não tem a ver aqui com Constituição Federal, ok? Não tem, é outra coisa. É decorrente da expansão do acesso à população menos escolarizada a emitir opinião nas mídias digitais? Não, isso é muito pouco para isso. É condenado internacionalmente, mas compatível com o Estado Democrático de Direito brasileiro? Ou letra E, né? É de incitamento à discriminação, condenado pela legislação internacional com reflexos nas leis brasileiras, né? Então, expressar pela internet opiniões com teor de sobreposição ou subposição cultural, social, política, né? É quando você coloca opiniões na internet que são racistas, ou que de repente fortaleçam o machismo, né? E que comprometam aí os direitos, reduzam direitos das mulheres, por exemplo, ou de alguém que entenda. Vejam, com teor de sobreposição. Quando a gente diz isso, deixa eu destacar aqui, essa faz toda a questão, faz toda a diferença. Com teor de sobreposição, subposição. É quando alguém chega e diz assim, ó, essa frase principalmente aqui, é quando alguém chega e diz assim, eu sou melhor porque eu sou homem, e mulher não, mulher é inferior. É quando eu digo assim, eu sou bom porque eu sou branco, eu sou superior à raça negra, ou à raça índia, aos índios, sacam? É quando eu digo assim, a minha cultura religiosa, ela é mais importante do que outra. Quando você tem um teor, um conteúdo de sobreposição, ou de subposição, ou seja, quando eu estou dizendo que eu sou melhor, eu estou dizendo que o outro é pior. Quando eu estou dizendo que a minha é superior, eu estou dizendo que o outro é inferior. Então, quando ocorre isso, isso é de acordo com aqui a letra E. É um incitamento, é um estímulo à discriminação, e isso é condenado pela legislação internacional, que também tem reflexos nas leis brasileiras. Ok? Essa é a interpretação que a gente faz dessa questão. Então, a letra correta é a letra E. Né? Expressar na internet opiniões que digam que uma raça é superior a outra, que uma cultura é superior a outra, que uma religião é superior a outra, e que por conta disso a outra tem que ser tida como inferior, como ela tem que ser eliminada, ou que ela tem que ser combatida. Quando você diz que a maioria prevalece e as minorias, né, elas
elas vão ter suas liberdades e seus direitos diminuídos por isso, isso está incitando a discriminação, você está alimentando a discriminação. E isso é condenado pela legislação internacional e é condenável pelas leis brasileiras. A gente não pode se comportar assim. Ok, minha gente, tudo bem. Câmbio. É sobre isso que esta questão trata. Né? Ela é bem interessante, é bem densa, não é? E aí a gente precisa interpretar bem direitinho ela para a gente poder conseguir respondê-la. Tá bom? Bom dia ao Klebe aí. Bom dia, Kleber Silva, de Cocal de Telha. Câmbio. Estamos em mais uma transmissão de aulas da educação tecnológica e midiática. Eu não posso exercer meu direito de liberdade e, vamos dizer assim, me colocando, ferindo os direitos dos outros. Isso não é justo. Entendem? Vamos adiante. Acerca da liberdade de expressão na Constituição Federal. Julgue o item a seguir. Abre aspas. A liberdade de expressão deve ser compreendida de forma ampla, contemplando a disseminação de informações. Você pode disseminar informações, opiniões, críticas. Pode ser não verbal, pode ser verbal, pode ser escrita, ou pode ser uma pintura, pode ser uma mímica, ou música. E aí, vejam, aqui está dizendo que essa afirmação está correta ou está errada. Ok? Essa é a reflexão que é proposta aqui nesta questão. Ok? Só circular ela toda aqui. Ok? Tudo bem? Aí cabe uma reflexão. Tem uma outra questão importante. Nessa reflexão aqui, vamos para a mímica? Porque tem um ponto muito legal, muito interessante para a gente destacar aqui. Volta aqui para mim, Jackson. Minha gente, teve um fato aqui no Brasil recente em que numa reunião com várias autoridades governamentais, um assessor de governo, ele estava lá na reunião, e a reunião filmada, e a reunião pegou ele fazendo isso aqui, ó. Esse símbolo aqui, ele é controverso, porque muita gente, se você assistir filme de mergulhadores, eles vão se comunicar lá assim, né? Isso aqui corresponde ao ok. A figura lá fez assim. E esse símbolo, mais especificamente, ele corresponde a uma simbologia que representa a supremacia branca. A supremacia branca é uma teoria que prega que brancos são superiores a negros. Tem um forte viés nazista. Os nazistas usavam isso. Em certas transmissões, né, os nazistas ou supremacistas brancos também, eles faziam questão de tomar o leite, né? E aquilo ali não era tomar o leite porque o leite é um alimento nutritivo ou qualquer coisa parecida. É porque eles faziam a associação de que o leite, por ser branco, é algo superior, é algo melhor do que qualquer outra coisa de outra cor, entendem? É uma mensagem subliminar. Então, vejam, a liberdade aqui no caso de expressão, e aqui envolve nesse conceito a mímica, ela não é irrestrita. Você não pode fazer qualquer coisa, né? Porque esse cara, inclusive, foi aberto um processo, né, para avaliar essa conduta dele. Ele tentou se defender dizendo que estava arrumando a gravata, mas está fazendo o símbolo
da supremacia branca, né, não tem nada a ver com gravata, quando a gente vê o vídeo. Então, esse rapaz, inclusive, teve que ser desligado da função que ele ocupava, porque aquilo era um desgaste político muito grande. Então, vejam, se existe liberdade irrestrita, verbal, não verbal, escrita, ou mímica, ou musical? Não. Não pode ser restrita. Não quando você está discriminando. Não quando você está fazendo a promoção de ideologias que estejam em conflito com o bem-estar da coletividade. Entendem? Nós discutimos aqui na aula passada. Eu não posso verbalizar que eu não vejo a pedofilia como crime. Bora imaginar que a pessoa pense isso, né? É um pensar torto. Mas vamos lá, a pessoa pensa torto, mas e quando ela externa, qual é o impacto que isso pode ter numa pessoa que é num pedófilo? Pedofilia não é crime. O cara entende que não é crime. A pessoa pode se soltar das amarras, a pessoa pode se sentir mais à vontade para cometer o crime, entende? Porque tem gente ali que não me vê como criminoso. As repercussões são muito grandes e são muito graves. Então, você não tem o direito de expressar qualquer coisa. Essa coisa precisa estar em frequência com o bem-estar da coletividade, com o bem-estar da sociedade. Como meu direito acaba quando termino do outro. Se eu faço apologia à supremacia branca, é como se eu estivesse apoiando pessoas que assim pensam, e pessoas que assim pensam podem se comportar assim, e isso pode restringir liberdades, direitos, e podem até gerar violência de pessoas brancas em relação a pessoas negras, entendem? Como também gestos... teve um apresentador recente aqui no Brasil que, ao se despedir do programa, e lá estava falando de nazismo, estava falando desse caso especificamente que eu estou dizendo aqui para você, o apresentador fez assim, o gesto de tchau. E esse gesto, ele é considerado um gesto nazista, porque era assim que o Hitler, o líder do exército alemão, da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, que tentou conquistar boa parte da Europa, ok? E por que não o mundo? Sacam? Com essa visão supremacista. Então vejam, quando a gente vê esse tipo de questão, percebam, tudo tem limite, ou tudo precisa de limite. Você vai dirigir um carro, você precisa de limite de velocidade. Você vai se relacionar amorosamente com uma pessoa, você precisa de limites para esta relação. Entendem? Você vai criar um filho, você precisa de limites para criar um filho. Eu estou dizendo pai em relação a filho, filho em relação a pai. Porque tem pais que se permitem espancar os filhos. Espancar. É dar surra. Entendem? Para uma pessoa adulta que tem uma força física infinitamente maior do que em relação a uma criança. Estou falando de crianças de 2, de 3, né? De 4, de 5 anos. Entendem? É preciso limite para isso. Então, o exercício das liberdades não é fazer o que você bem quer ou der na telha. Né? É por isso que é tão importante a gente estar discutindo ética e moral, porque elas precisam nos ajudar nas tomadas de decisão e na condução do que a gente faça na vida. É fundamental que isso aconteça. Entende? Na nossa expressão da liberdade, na nossa forma de trabalhar. Eu vou trabalhar do jeito que eu quero e vou fazer as coisas do jeito que me derem na telha. Não é assim que funciona. Okay? A gente precisa ter esta clareza. E pela internet, a coisa parece terra sem lei, mas não deve ser assim. Né? E na falta de uma legislação, a gente precisa
internamente, a gente precisa ter um senso do que é certo e do que é errado. Entendem? Eu não preciso necessariamente de uma lei que diga assim, se você não fizer assim, você vai ser punido. Não seria necessário isso se a gente tiver um senso do que é certo e do que é errado. Entendem? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. Essas são colocações que são muito, muito interessantes. E vejam, a gente está discutindo isso aqui e eu estou trazendo um exemplo bem prático, bem objetivo, não é? Dessa liberdade de expressão. Foi usada de forma de mímica e de como ela precisa ter limites. Sacam? Vamos adiante. A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos que estão previstos na Constituição Federal de 88, julgue o item a seguir. A Constituição Federal, ao garantir a liberdade de expressão, vedou o anonimato, prestigiando o direito de resposta e eventual pleito judicial por indenização em relação ao dano material, moral ou à imagem. Ok? Então, esse é um outro ponto de reflexão aqui. Ok? Tudo bem? É preciso que as pessoas elas se responsabilizem pelo que fazem, pelo que dizem. Ok? Isso é fundamental. Há quem diga assim, existe crime de... Não deveria ter crime de opinião. Depende. Se a opinião ela alimenta a violência, se ela estimula a violência, se ela induz a um comportamento, né, que é socialmente reprovável. Percebam, cabe pleito judicial, indenização por danos morais, materiais ou a imagem, né? Tudo isso aqui é previsto pela Constituição Federal. Ok? Minha gente, vamos aqui trabalhar nessa nossa aula de hoje, conhecer certificados digitais, compreender a importância da certificação digital para garantir a segurança de ativos digitais. Né? Isso aqui é muito interessante. Jackson, volta aqui para mim, por favor. Porque a gente vive numa sociedade em que ela já foi, vamos dizer assim, mais materialista. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala de ativos, eu estou falando de bens geradores de valor. O que pode ser um bem gerador de valor? Deixa eu dar um exemplo para materializar isso que eu estou dizendo e ficar muito claro para vocês. Se você tem uma casa, ela é um bem gerador de valor. Certamente, ao longo do tempo, aquela sua casa vai passar por um processo de valorização do seu preço. Você compra uma casa num determinado valor, ao longo do tempo ela vai se valorizando. Aquilo ali é um ativo gerador de valor para você. Ficou claro isso que eu estou dizendo? Sim ou não? Um carro não é um ativo gerador de valor porque você vai perdendo valor ao longo do tempo. Ele vai depreciando, você tem que gastar com combustível, com manutenção, com pneu e tudo mais, entendem? Então, ativos são isso, são bens geradores de valor. Agora, existem bens que são materiais, como uma casa, como um apartamento, como um terreno, ok? Que são ativos geradores de valor. E existem ativos que não são materiais. Ativos que são imateriais. Quer um exemplo? O Jackson, ele bate um negócio aqui na cabeça dele, aí ele começa a escrever. Aí ele escreve um texto. Aí ele manda para um músico. Aí o músico pega aquele texto do Jackson e transforma numa música. Aí aquela música faz um sucesso. Aí
e ela é registrada dentro dos direitos autorais. A gente falou sobre propriedade intelectual aqui. Sobre os direitos autorais. Está lá a música lá, compositor, composição. Qual é o teu sobrenome, Jackson? Jackson? Jackson Honório. Compositor lá. Toda vez que... Aí o Jackson começa a ganhar os direitos autorais. Aí o Safadão compra os direitos autorais do Jackson. O Jackson... Aí o Wesley Safadão começa a fazer sucesso com as músicas do Jackson. Vender CD. Aquilo ali... Mas o Safadão, ele comprou os direitos autorais. Então, o Safadão pagou ao Jackson pela letra daquela música que ele compôs. Essa música é um ativo gerador de valor. Só que a música é imaterial. Ficou claro, minha gente, sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat. O povo de Beneditinos já tinha confirmado aqui. Demais polos. Ficou claro que uma composição de música, ela pode ser um ativo gerador de valor. Eu posso estar entrando dinheiro no meu caixa. Por quê? Porque eu compus uma música que fez sucesso, muita gente escuta, muita gente compra, paga para ouvir aquela música e eu vou receber um percentual disso. Entendem que a música pode ser um ativo gerador de valor? Como um livro. Um livro, e aí eu não estou dizendo o material, porque o livro pode ser material, mas o livro imaterial, um e-book, um livro pela internet, que só seja pela internet. Ele é um livro que, se as pessoas pagam para lê-lo, né, para baixar ele, 50, 60, 80 reais, ele é um ativo gerador de valor, mas ele é um ativo imaterial. Entendem? E por isso a importância dessa discussão que a gente tem hoje, na nossa aula de hoje. Sacam? Porque a gente precisa compreender essas coisas, meus caros futuros técnicos em secretariado. Porque vocês podem estar futuramente trabalhando num ambiente de trabalho que mexa com ativos digitais ou ativos imateriais. E é por isso que é importante vocês terem estas noções do que nós vamos discutir na aula hoje. Entendem isso? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. O povo de Coivara está concordando aqui, que está entendendo tudo. Tio Fran, professor, nós queremos ver o Jackson, para conhecê-lo. Olha só, Jackson, te levanta aí, tu vem para cá. Porque senão, né, minha gente, o Jackson fica parecendo o Lombardi do Silvio Santos, né? Eu falo e ninguém vê quem é. Gostei, tio Fran. Te levanta aí, Jackson. Vem pra cá. Mas bota na tela lá, tira do slide. Vem cá, Jackson. Vamos tirar aqui a cortina do Lombardi. Muito bem. Olha o Jackson aqui, meu diretor de imagens do Estúdio 6, na parte da manhã. Olha, Jackson Honório Daniel. Vejam, beleza. Aqui é o Jackson, né? Pronto. É o Lombardi aqui do estúdio, é o Jackson, né? O Lombardi do Silvio Santos. Beleza, minha gente? É isso aí. Tamo junto, viu? Boa, tio Fran. Bacana. Só assim pro Jackson sair do bastidor e vir aqui pra frente da TV. Que tal, Gardênia? Que tal, viu? O Jacksonzão aqui, né? Dando uma pontinha aqui na transmissão, não é verdade? Muito bem. É isso aí, galera. É isso, tio Fran. Valeu. Obrigado pela provocação. Viu? Então, vejam só, a gente tem, garantir a segurança de ativos digitais. Então, essa aqui é a sacada. Por isso, nós estaremos discutindo a certificação, a certificação digital. Tá bom? Beleza? Então vamos adiante. Olha aí, fartura do Piauí. Prazer, Jackson. É a Marielle falando. É isso aí. Beleza.
Vamos adiante, Marielle. Assinatura digital. Esses dias mesmos, minha gente, eu tive que fazer uma, porque para fazer a matrícula dos meus filhos na escola, a gente faz a gente assina o contrato. Só que essa relação, ela tá toda sendo digital. Volta aqui para mim, Jackson. Ela é toda digital, então eu vou entrando em contato com o povo eles mandam um e-mail, aí eles mandam, eu tenho que mandar a documentação, né, digitalizada para eles. Eles me mandam o contrato, eu dou uma lida, e aí a gente usa lá uma plataformazinha, um aplicativo, onde eu faço a assinatura digital do contrato, né? E tudo isso feito de forma remota, entendem? É um exemplo disso. Eu faço um trabalho, não é um trabalho convencional, não é um trabalho de ordem profissional, é um trabalho de ordem mais filantrópica, e dentro dessa organização eu ocupo uma função, exatamente, a função de secretário. Né? E aí nessa parte de secretário, é muito curioso, porque tem vários processos que, para agilizar, eu quero digitalizar, mas tem gente dentro da organização que ainda não opera digitalmente, principalmente o meu chefe lá. Então, eu vou, ao longo do tempo, ter que trabalhar essa digitalização desse cabra, para a gente poder despachar muitas coisas. Ele me aciona pelo WhatsApp. A gente precisa de documentação tal para encaminhar, para dar um encaminhamento lá no protocolo. Aí, beleza. Mas aí você tem que passar em lugar tal, para poder colher as assinaturas. E aí vejam, se a gente fizer de forma remota, era muito mais ágil. Então, eu tenho que literalmente trabalhar em uma mudança cultural lá na organização para a gente poder digitalizar essas coisas, entendem? E poder facilitar esses processos, agilizar, né, minha gente? Então, Jackson, volta para o slide aí. É bem essa pegada aqui da assinatura digital. Ela é um recurso em que um usuário, um site ou uma entidade, ela tem que provar, ou tem que ter à disposição essa plataforma para... Opa, passei demais. Marca texto, amarelão. Para comprovar a sua identidade na internet. Ok? Esse é um ponto. Elas foram criadas para garantir a segurança dos negócios online, né? Sejam eles com ou sem fins lucrativos, como por exemplo esse exemplo que eu estou dando meu para vocês, entendem? Então vejam só, nesse contexto aqui é que a gente tem a assinatura digital, né? Porque a gente sabe que no ambiente, né, garantir a segurança dos negócios online. A gente sabe que na internet existem, né, minha gente, toda fechadura tem uma chave. Entendem? Toda fechadura tem uma chave. E isso pode comprometer a segurança. Né? Dependendo de quem tem acesso a essa chave, isso pode comprometer a segurança de negócios realizados na esfera digital. E aí essa assinatura digital ela tem como função contribuir para aumentar os níveis de segurança. Você não consegue reduzir a zero, mas a ideia é reduzir os riscos, né, que possam ocorrer aí através de vazamentos de dados e que podem comprometer aí a segurança digital dos negócios. Porque um negócio feito digitalmente, ele precisa de uma coisa chamada reputação. Ele precisa de credibilidade. Reputação. A assinatura digital é uma ferramenta para tentar contribuir para isso aqui. Ok, minha gente?
Esse final de semana, eu tive, inclusive, dois exemplos. Nesse final de semana, de gente que eu conheço que teve o Instagram hackeado. Teve a Meire, né, Jackson, aqui no canal. A Meire, que trabalha na parte pedagógica aqui do canal. Estavam pedindo grana, o nome dela pelo Instagram. Exato. Exato. Aí não rende, né? E o outro foi um músico daqui muito famoso aqui em Teresina, que é o Roraima. Ele também teve hackeado, não lembro se foi o Instagram, se foi acho que foi o Instagram dele. E ele pedindo grana lá para a pessoa, para conhecida. Né? É engraçado, porque a pessoa quando pediu, Jackson, inclusive foi com um grave erro de português. Né? E aí quando pediu, aí a pessoa já sacou logo, né? E aí já foi, ela, mas você é golpista. O cara mandou ela ir lá para as cucuias e fechou o contato, né? O golpista tentou dar o golpe e não deu certo. Então, e aí logo vazaram a informação, né, de que ele tinha sido hackeado para ninguém cair no golpe. Então, a ideia é que sejam criados mecanismos de segurança para aumentar esses níveis para qualquer coisa que se vá fazer pela internet. Tá bom? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. Povo de Alvorada do Gurgueia, Barreiras do Piauí, Belém, Beneditinos, Cabeceiras, Campo Largo, Cocal de Telha, Coivaras, Coronel José Dias de Seu Arco Verde, Domingos Mourão, Dom Inocêncio, Fartura do Piauí, Isaías Coelho e Landry Salles. Grande abraço, minha gente. Mestres presenciais, por favor, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para contribuir, para poder fazer suas dúvidas, exemplos ou observações aqui pelo chat. Dessa forma, com a assinatura digital, o emissor, quem assinou, está comprovando através da assinatura digital que é ele mesmo quem diz ser. E há uma série de recursos que podem ser checados. A ideia é estar garantindo aqui a autenticidade do objeto assinado, ok? Essa é a questão. Garantir a segurança entre as partes. Isso vale tanto para documentos, isso vale para os sites que se acessa, né, que também precisam precisam de certificados digitais legítimos para que sejam considerados seguros, seja pelo Google ou por outros, né, ou por outros certificados, outros centros de certificação, ok? E Jackson, compartilha, entra no navegador aí, no site do Banco Central. Basta procurar no Google aí BC, né, Banco Central, tu vai cair lá dentro. Porque é uma coisa curiosa. Agora, recentemente, o Banco Central criou uma oportunidade de as pessoas acessarem possíveis granas que tivessem aí ao longo do tempo em transação bancária, né? E a grana estava parada, tu não ganhou nada? Eu ganhei 80 conto, pô. 80 contos. Foi mesmo? Eu faturei 80 reais, tinha meu lá no Itaú, inclusive. Aí teve... E aí... E o Banco Central, ele abriu uma aba dentro, né, para garantir às pessoas que elas conseguissem acessar essas informações, saber se tinha dinheiro a receber, se não tinha, né, para ganhar grana. Muita gente sofreu ataque, né, de golpista, abrindo lá em cima, pode abrir, lá no buscador. Não, onde é que tem um navegador aqui em cima? Mostra. Desce mais. Não, aí não. É onde tem o linkzinho no navegador. Desce aí, desce. É lá. Isso, aqui. Olha aqui, aí tu compartilha na tela pro pessoal. Aqui a gente está no site do Banco Central. O Jackson vai compartilhar aqui com vocês, ó.
É o site do Banco Central do Brasil. É o órgão, é a autarquia do governo federal. Ele emite as notas, as notinhas lá que nós temos. Né? A política monetária toda do governo é feita através do Banco Central. Site bonitinho aqui, entendeu? Né? Bacaninha, tá dizendo o preço do dólar. Olha o dólar aqui, tá 5,19. O euro tá 5,21. Mas onde é que eu quero chegar? É que nesse site, eu vou ampliar aqui para ficar claro para vocês verem. Ó, bem aqui no site, em cima, onde a gente digita o endereço eletrônico. Ele não aumenta aqui, não? Aumenta, não. Bem aqui no canto superior direito, tu tem a setinha aí, Jackson. Ó, bota aqui no cadeadozinho. Só mostrar aqui. Beleza, ó. Olha aqui, pronto, beleza. Olhem aqui o que o Jackson tem, essa setinha aqui, bem no navegador, que é um cadeado. O cadeado, ele é uma certificação de que aqui o site, ele é como a gente diz, o original de fábrica, né? Ele é o original, ele é autêntico, ele é o site do Banco Central. Aí tá dizendo, ó, conexão, deu zoom, olha aí, o Jackson dando zoom, ó. Os sites seguros, eles têm esse cadeadozinho aqui. Quando você clica no cadeado, aí você tem algumas informações. A conexão é segura, as permissões para esse site, né? Sacam? Ó, nós temos aqui algumas informações. É um tipo de certificação que garante que aquele site ele não vai te roubar dados. Né? Essa é a questão. É importante a gente ter esse cuidado. Nos sites que a gente for entrar pela internet, seja o celular, ou notebook, ou computador, qualquer outra coisa, a gente der uma olhadinha se ele é um canal seguro ou não. Ok? Esse cadeadozinho aqui, ele é um exemplo disso. Sacam? Sempre que vocês entrarem, aqui nós vamos ter aqui um site com segurança. Ele tem o cadeadozinho aqui. Beleza? É uma certificação digital de que navegando aqui dentro, você está seguro. Inclusive, teve essa questão. Várias pessoas estavam sofrendo golpes porque elas eram lembradas dessa grana que você tinha a receber e elas não mandavam para o site do Banco Central. Mandavam, se você clicasse nesses links de WhatsApp, lhe mandava para uma outra página que não era do Banco Central. Aí quando você digitava seus dados, ele roubava seus dados, que seriam usados para golpes. Entendem? Lhe mandava para outro lugar, menos aí para o site do Banco Central. Ficou claro, minha gente? Aí aqui a gente tem várias informações. Deem uma olhada depois aqui no site do Banco Central. É bonito, tem informações muito interessantes aqui, né, sobre o Brasil. Já até passou, eu acho que acabou esse programa aí. A pessoa, quem recebeu, recebeu, quem não recebeu, não recebe mais. Ganhei 80 conto, Jackson, né, desse bicho. Ok. O Jackson ganhou R$2,11, né? Vixe, daquele caso lá. Carregado. Bota no slide aí, Jackson, por favor. Opa, bom dia. Ó, eu tô vendo a Laiane da Seduc. Bom dia, a Laiane aqui pelo chat do IPTV. Laiane, bom dia. E hoje, Laiane, é seu dia, viu? Hoje é dia do supervisor pedagógico, viu? Bom dia, parabéns. Seja sempre bem-vinda aqui para acompanhar a gente nas transmissões. Hoje é dia da Gardênia, dia da supervisora pedagógica. Muito bem, vamos lá. Beleza? Aqui, acabei de mostrar para vocês como é que funciona relacionado a site, né? Isso garante que o site é legítimo, né? E que você pode navegar tranquilamente por ele. Vamos adiante. Os princípios da segurança da informação. Vejam só. Aqui são os pilares, né? Os pilares da
da informação, da segurança da informação. Uma informação, ela precisa de integridade. Quando a gente fala de integridade, eu estou falando da pureza da informação. Eu estou falando da informação como ela de fato vem da sua origem, a informação que vem da fonte. Ela está íntegra, não é? Qualquer coisa diferente de integridade é uma informação que foi corrompida. Foi corrompida, ok? Ok. Então é isso. A informação aqui, a integridade diz respeito a se ela saiu do emissor e ela chega ao receptor sem ser corrompida, sem distorção. Se essa informação ela chegou exatamente do jeito que ela saiu, se ela chegou íntegra, pura, ok? Isso é fundamental. Agora nós temos um cenário muito, muito complexo, porque a gente vai ter aqui um cenário de fake news. As fake news, né, que é um W, as fake news, elas corrompem a integridade da informação. Elas quebram aí esse importante pilar da segurança da informação. Bora imaginar que eu vá tomar decisões, né, com base em dados, informações corrompidas na forma de fake news. Se eu vou tomar uma decisão com base numa informação corrompida, certamente minha decisão estará comprometida do ponto de vista de resultado, do ponto de vista de qualidade. Por isso que é tão importante a gente trabalhar para combater as fake news. Liberdade de expressão não é divulgar fake news. Isso nunca foi liberdade de informação. Porque essa é uma distorção da liberdade. Porque as fake news podem nos induzir a tomar decisões que podem gerar elevadíssimos prejuízos para a sociedade, para governos, para pessoas, para as empresas. Entendem isso? Sacam? Um dos problemas bem objetivos disso, volta aqui para mim, Jackson. Uma seguinte frase, ela é considerada uma falácia. Um exemplo de falácia é quando há uma generalização de alguma coisa. Por exemplo, quando se diz assim, todas as ONGs, elas praticam corrupção. Isso é uma falácia, né? Isso é uma falácia, é uma generalização falsa. A gente vai dizer que pode existir ONGs em que elas de fato podem ocorrer tais procedimentos, tais práticas? Sim. Né? Basta investigar, a gente encontra. Vamos fazer uma auditoria, a gente encontra e a gente pune as más práticas. Mas não é possível generalizar. Por quê? Porque quando generaliza, isso afeta toda a reputação do setor. E, de repente, ONGs íntegras, que funcionam bem e que são exemplares, podem perder a capacidade de captar recursos, por exemplo, para executarem as suas finalidades por conta de uma falácia. Percebam, uma ONG que trabalha com o monitoramento e a preservação ambiental, se ela tiver dificuldade de captar grana para cumprir com sua finalidade, isso é um prejuízo, não é para a ONG, é um prejuízo para todo o meio ambiente e para toda a sociedade. Percebam que a falta de integridade nessa informação de que toda ONG é corrupta, isso é muito... Toda generalização, ela tende a ser uma falácia. Entendem? Por isso que a gente tem que ter cuidado. Esse é um filtro para se combater fake news. Toda fake news ela tem seu elemento de generalização. Né? Ela pega parte
ruim e toma como o todo. Entendem? Isso a gente precisa desmascarar. Entendem? Toda vez que você vê uma generalização, ela é problemática do ponto de vista de análise. A ideia é não tomarmos decisão com base em generalizações. Entendem? Essa é uma informação importante para a gente poder lidar com isso aqui. Tá bom? Com a integridade dos dados. Minha gente, eu estou olhando para o relógio aqui, estamos chegando perto das 11 horas e 20 minutos. Eu vou para um breve break, são 3 minutinhos, já já eu volto e a gente continua com esse nosso papo massa.